Amém, igreja? Amém. Daniel capítulo 10, versículo 7, igreja. Homem temente ao Senhor, um jovem, né? Temia ao Senhor, e ele não aceitou os problemas que viriam contra ele. E ele propôs no coração dele de fazer um jejum de 21 dias, sem comer as regalias, ou seja, as coisas boas. Só comer o básico mesmo. E quando ele fez esse jejum, as coisas queriam piorar para ele, vamos dizer assim. Ou seja, quando você busca o Senhor, atenta bem para isso, igreja, por favor. Quando você busca a Deus, aí o Satanás, ele quer revoltar contra você. Aí parece que as coisas pioram. Por que, pastor, isso será? Explica. Sabe por quê? Porque você encontrou o caminho de Deus. Aí, claro, o Satanás não quer cruzar os braços e ver que você está arrebentando. Amém, igreja? Ver que você está fazendo as coisas designadas para Deus, ou seja, agradando ao Senhor. Então ele vai tentar de outras maneiras. Ele sabe que não conseguiu levar a tua esposa, separar o teu marido, separar os teus filhos, ou levar os filhos nas drogas, no vício. Ele sabe que ele não conseguiu, ou financeiramente, mas ele começa a cair para uma outra área da sua vida. Foi isso que aconteceu com Daniel. Após ele ter feito esse jejum, buscado a Deus, ficado 21 dias, 3 semanas, sem comer as regalias, né, as coisas boas. Aí as coisas quis aproximar na vida dele, mas ele não deixou não, igreja. As pessoas que estavam do lado dele, quando viu as coisas ruins, eles correram. Se você começar a ler desde o versículo 1, você vai ver. Estou fazendo uma prévia, um resumo, e nós vamos começar no versículo 7. Mas quando os amigos dele viu as coisas, começaram o quê? Todos a assumir. Quando ele pensou que não, ele ficou só. Nós vamos ver isso. Quando ele pensou que não, ele ficou sozinho. Hoje, o que acontece hoje, deve já ter acontecido com você, isso, como já aconteceu comigo. Deu olhar do lado, cadê as pessoas que diz que eram amigos? Cadê a pessoa que diz que era esposa? Cadê a pessoa que diz que era marido? Cadê a pessoa que diz que era filhos? Todas abandonam o camarada. A pessoa fica sozinho. Você sabe esse ditado que deixar o camarada na mão? Deixar a pessoa na mão, igreja? Quem já viu? Só que a pessoa não completa. Eu vou completar para você. Ela deixa, as pessoas largam e deixa você na mão, mas deixa você na mão de Deus. Não! Deixa você na mão. Quer mão melhor do que essa? Diga para essa pessoa aí, ó, abre bem o coração, que a palavra está entrando. Fala para ela, igreja. Fala assim, abre bem o coração aí, irmã. Olha só, Daniel, versículo 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre ele grande temor, e fugiram e se esconderam. Olha só Daniel que ficou. Só ele que teve aquela visão grande de Deus. Só ele naquele momento que viu que os problemas tinham sido solucionados. E todos ficaram com medo. Esse temor aqui é medo, amém, igreja? Todos ficaram com medo. Fizeram o quê? Escondeu, se acovardaram, sumiram nas cavernas, nos buracos, no meio das pedras, se escondeu. E Daniel falou, só ficou eu. Quando alguém se esconder dos seus problemas e não querer te ajudar, não se preocupe, igreja, porque Deus tem você na palma da mão dele, e Deus é que vai te ajudar. Próximo versículo. Fiquei, pois eu só e contemplei. É gostoso escutar isso. Olha Daniel falando, igreja. Fiquei, versículo 8.
Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. Quando Deus aparece para você, de repente é só você que contempla, é só você que vê. Os problemas amontoam, os problemas vêm na sua vida amontoado, e todo mundo corre e você fica sozinho. Por quê? Porque você tem uma visão de Deus, que esses problemas vai sumir. Daniel falou assim: eu fiquei sozinho. Igreja, é tão ruim quando você fica só, né? Seja sincero, quem já ficou sozinho aqui? Você contou tanto com uma pessoa e você... Agora, nunca, não? Não, mas esse sozinho aqui que Daniel está falando, ó. É esse sozinho que Daniel está falando aqui, é literalmente, amém, igreja? Não é espiritualmente, não. Mas para baixo dele ele vai explicar a espiritualidade. Aqui ele está falando que ele ficou só. Eu fiquei sozinho e eu contemplei as maravilhas de Deus. É só você que tem uma visão. É só você que tem uma visão que aquele problema vai sumir e todas as bênçãos vão estar contigo. Olha o próximo versículo, ó. Ainda no versículo 8. E não restou força em mim. Olha, o meu rosto mudou de cor, igreja. E se desfigurou. E não retive força alguma. O que ele quis dizer aqui? Quando você toma um choque de alguma coisa, você fica até meio pálido, não é? A tal ponto de as pessoas até olhar para você e falar: ô fulano, você mudou seu semblante? O que aconteceu com você? A visão de Deus foi tão grande na vida de Daniel, ele contou aqui, ó, ele espalideceu, ele ficou até meio... Versículo 9 diz assim, ó: contudo, ouvi a voz das suas palavras. Coisa gostosa de escutar. Um ponto favorável é a pessoa passar por luta, por provas, mas ouvir o mandamento de Deus. Quantos de vocês de repente não viria hoje? Às vezes aconteceu alguma coisa, se você não tivesse batido o pé, você não tinha duvido. Se eu for perguntar aqui, quer ver? Quem é aqui? Aí, ó. Se você não batesse o pé, você não viria. Mas Daniel, o rosto dele espalideceu, ficou ali, atônito, mas mesmo assim, ele ouviu a voz de Deus, deu crédito à palavra do Senhor. Muitos, quando acontece uma dificuldade, um problema na vida deles, o que ele faz? Não vou mais na igreja não, não vou fazer mais essa campanha não. Dá ouvido, crédito para o Satanás, não vai adiantar. A pessoa se recorre, ela se amontoa, ela se esconde, como os outros amigos de Daniel, aspas, os amigos. Eles se esconderam, correram, temeu, ficou com medo. Daniel não, mesmo espalidecendo, mesmo ficando mudando o seu aspecto, mas ele o que? Creu, o versículo 9 diz, contudo ouvi a voz das suas palavras. O anjo Miguel, né, arcanjo, aquele que lutou lá no céu e venceu o Satanás e derrubou todo mundo, né? Quem lembra disso, igreja? Ou não é? E ganhou a peleja, a parada. Quem está entendendo isso, igreja? Ele apareceu aqui para Daniel, e falou: não, Daniel, eu sou contigo, não se preocupa não. Versículo 10, atenta para isso, eis que certa, olha Daniel dizendo, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, igreja. Uma certa mão chegou e tocou nele. Tocou e estremeceu ele assim, colocou ele de joelho. Colocou ele de joelho e palmas na mão. Por quê, pastor? Porque ele teve até vontade de fazer o quê? É isso, Palma na mão é isso, igreja. Colocar palma na mão é colocar alegria em você. Eis que certa mão me tocou, Daniel disse. Agora, muitos são as pessoas que de repente, irmão, essa pregação ou outras que Deus tem me dado, não vem
fazer efeito nenhum na vida dela. Não que Deus não toca na vida dela, Deus toca, mas só que ela mesma não quer. Ela mesma não deixa Deus agir para mudar a situação dela. Daniel não. Daniel ficou sozinho, todo mundo se mandou, mas ele diz lá no versículo 9, contudo, mesmo o rosto dele espalidecendo, mesmo o rosto dele mudando o seu aspecto, ele ficou firme. E quando a mão tocou nele, colocou ele de joelho e palma na mão, ele se alegrou, igreja. É isso que nós temos que fazer, sair daqui alegre, sair daqui mudado. Se você tinha uma maneira de pensar, a partir de agora tem a outra, igreja. Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus mudar a sua história, você vai ver onde vai. Por quê, pastor? Porque senão, amanhã ou depois, você fala assim, Deus não mudou minha história, não vou mais não. Aí você acaba saindo da presença dele. Por quê? Porque não aproveitou os momentos que Deus falou e a pessoa quis mudar, a pessoa quis transformar. Se a pessoa não é dizimista, ela fala o quê? Não, a partir de hoje vou começar a devolver o dízimo. Às vezes tem a mulher, o casal, um ou outro não deixa o outro devolver o dízimo. Não, fulano, vai devolver dízimo não. A mãe fala para a filha, não filha, não devolve não, que já é pouquinho mesmo. Aí a mãe impedindo a bênção da filha, ou vice-versa, tem vários motivos. Ou a esposa quer devolver o dízimo dela e o marido impede. Está impedindo a bênção. Não pode. Olha só o versículo 11 aqui, Ele me disse, olha aqui, olha o anjo do Senhor, olha o que disse, o próprio Deus, olha o que diz para Daniel. Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, Daniel dizendo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Ele não tinha nem condições de se colocar de pé não, você viu? Mas quando o anjo falou isso, ele fez o quê? Tá bom, eu já sei o que vou fazer. Aí ele estava o quê? Sentado, deitado, sei lá, de joelho, né? Como o versículo anterior, né? Ele que estava de joelho, com palma na mão, de repente ele levantou tremendo, quer dizer, nem tinha condições ainda de levantar, mas ele colocou-se de pé tremendo para dar crédito à palavra de Deus, para ouvir, para obedecer a Deus. É isso que nós devemos fazer, embora a circunstância não seja boa, embora os problemas ainda continuem, embora os seus olhos físicos não viu o problema solucionado, mas você já pensa que esses problemas já sumiu e começa a ver eles diferente. Daniel, quando o anjo falou, ele fez o quê? Ele deu crédito para Deus. Olha aqui, olha o versículo 12, não acabou ainda não, Então me disse, olha o que ele disse para ele: não temas, Daniel. Amém, igreja? Digo amém. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, o que aconteceu com ele, igreja? Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras, diga bem forte, é que eu vim. O que Deus está falando, igreja? Daniel, desde o primeiro dia que eu ouvi a tua oração, Daniel, foi por isso que eu vim. Irmãos, antes de você sair da sua casa, Deus já está falando que vai te abençoar. Antes de você até mesmo pensar de colocar os pés aqui, Deus já está te abençoando, irmão. Daniel,
Ô Daniel, você lembra o primeiro dia que você orou, Daniel? Os 21 dias que você ficou lá sem comer coisas boas? Você lembra? Desde o primeiro dia, desde os primeiros dias das 3 semanas? Você lembra? Pois é, eu já estava ouvindo a tua oração. Ah, Pai! O Senhor é maravilhoso. Eu creio que você vai levar uma bênção desde o primeiro momento seu.